Doutora Glaucia é pessoa preciosa, amiga, uma pessoa com quem eu sempre aprendo muito e tenho muito que aprender ainda. Fique à vontade. Louvado seja o Senhor. Certamente, Bispo Volney tem aprendido, como eu também, a beber das muitas águas do Senhor. Na realidade, quando somos separados para trazer a exposição da palavra ou a mensagem do Senhor, não importa exatamente quem fala, mas quem manda falar. Quem manda falar. E diante dele estamos. É uma alegria de novo estar aqui, essa é uma igreja muito querida. Eu conheço o Bispo Volney e Beth, antes dele ter cabelos brancos, e eu também. E é um caminho de gratidão e de afetos a Deus. Eu queria lembrar uma coisa que eu sempre digo aqui, eu não sou uma pregadora, eu sou uma peregrina. Então, como peregrina, eu possivelmente cometo atos que um pregador não cometeria. Deus me deu alguns ofícios, 2 específicos, e ambos me levam a lidar com pessoas, com o coração humano, com as relações entre pessoas, e aprendo o tempo todo. E o Bispo Volney me desafiou, então, para, de novo, estar entre vocês, e eu orei sobre isso, sobre esse tema aqui. Como vai o coração, como vai a alma, como é que está a alma da família, como é que, de alguma maneira, nós podemos nos dar conta de um estado de saúde da alma, se a alma vai bem ou não, ou antes, ou além disso, como podemos identificar aspectos, talvez, profiláticos para que a nossa alma vá bem, para que o nosso coração vá bem, e, em consequência, a nossa família. O lugar mais difícil de amar é na família. O lugar mais difícil de amar é na família. Eu acredito que se alguém entrasse aqui e clamasse de repente, irmãos, vamos orar imediatamente por uma família preciosa que nessa hora está atravessando em Pequim a Praça da Paz Celestial. Eles são nossos irmãos. Eu creio que haveria um clamor aqui nessa igreja. Imediatamente amaríamos quem nunca vimos o rosto. Isso não é difícil, nos moveríamos para isso. Mas o lugar mais difícil de amar, o lugar mais difícil de ter saúde, o lugar mais difícil de ter harmonia, o lugar mais difícil de manter o altar é na família. É na família. Porque, na realidade, essa relação tão preciosa, esse sistema de relações, como querem dizer alguns especialistas, né? Nesse sistema relacional, coisas muito complexas acontecem. A família é um lugar onde nós aprendemos a amar. E a família é um lugar onde nós aprendemos a ter raiva como em nenhum outro lugar. Em família, nós aprendemos as coisas mais maravilhosas da vida. A amar, a sermos generosos, a nos entregarmos, a ter sonhos. Mas em família também nós podemos engendrar as coisas mais escuras da nossa alma. Lugares sombrios, aprendemos às vezes na família. Portanto, é um lugar difícil. E é um lugar maravilhoso. E é um lugar desafiador. Cada um de nós está implicado num sistema de relações familiares. E a família é tão poderosa, que acontece uma situação extrema na sociedade. Um sequestro. Alguém é sequestrado. E o sequestro está acontecendo há 15 minutos, meia hora, 1 hora. E o negociador da polícia vem. A primeira coisa que a polícia tenta fazer, o negociador, é identificar quem é que está fazendo o sequestro. Identificou ele? Onde é que ele mora? Identificou ele? Onde é que está a família dele? E o passo seguinte é trazer alguém da família dele. E aí, coisas que a polícia armada não consegue fazer. Uma mãe que chega, ou uma mulher que chega e fala, para com isso, sai daí, se entrega, olha só o que você está fazendo, não faz isso comigo. E daqui a pouco o sujeito, armado até os dentes,
respirando odores do inferno, depõe as armas, porque alguém que era da família dele, não qualquer alguém, mas alguém que tinha a possibilidade de tocar no mais profundo do coração, mais poderoso do que as armas da polícia, chegou ali, depois de um tempo. Aquele cenário é desmontado, porque os laços da família são muito complexos e muito intensos. Como é que vai o coração? Como é que vai a saúde da alma, a sua saúde de alma? Como vai a saúde da nossa alma? Como podemos aferir isso? Queria convidar para a leitura de 2 textos iniciais e depois um terceiro. O primeiro se encontra em Provérbios 4, versículo 23. Eu estou lendo na versão da RA, Revista e Atualizada. Provérbios 4, 23. Diz assim o texto: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Vamos repetir? Sobre tudo o que se deve guardar, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Depois um outro texto, agora em Salmos, voltando algumas páginas antes, Salmo 101, é um salmo de Davi, é um cântico de Davi. Eu quero ler o versículo 2, o versículo 3, a parte A, depois o capítulo 4, o versículo 4. Então, o Salmo 101, versículo 2, diz assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Então, uma afirmação: portas adentro em minha casa terei coração sincero. Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Podemos repetir? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Vamos repetir? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E o versículo 4. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Vou fazer, então, uma leitura direta. Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, recline sua cabeça, mas antes recline sua alma, seu coração. Senhor, Tu que és justo e misericordioso, Tu que és bom, Tu cujo coração transborda de amor por todos os Teus filhos e filhas sobre a terra, e ainda sobre aqueles que, mesmo não conhecendo a Tua face, a Tua graça se derrama de maneira comum sobre eles. Estamos nós aqui na Tua casa, te oferecendo todos os atos desse culto. Agora, no entanto, que nos separamos para ouvir a Tua palavra, permita que, para além do que viemos buscar, recebamos da Tua mão. Fala o nosso coração, fala aquela fome e sede oculta que não sabemos que temos, mas que determina tantas vezes nossos relacionamentos, nosso comportamento. Fala ao nosso coração, fala conosco, porque quando Tu falas conosco, temos vida, e vida é o que precisamos. A favor disso, me disponho com singeleza de coração
nesse lugar aqui, de todos os meus irmãos e irmãs, sou eu a pessoa mais necessitada da tua graça e unção, porque cabe a mim, nessa manhã, abrir a tua palavra e sair da frente, e uma voz absolutamente mais poderosa e amorosa seja ouvida nesse lugar. E a minha voz, então, se cale outra, essa que atravessa os tempos, essa que atravessa os séculos, essa que João ouviu como um barulho de muitas águas, seja ouvida nesse lugar. E assim, o nosso coração saiba que nessa manhã, reunidos como rebanho de Deus, o Senhor esteve aqui e falou conosco. Pedimos que por graça, misericórdia, de novo aconteça aqui. O Deus maravilhoso, tão grande, sublime, sentado no seu alto e sublime lugar, movimente-se no meio daqueles que são pequeninos, Deus, sobre a terra. Pedimos que seja assim, pedimos que, com graça, favor que não merecemos, e com misericórdia, o Senhor fale conosco. E agradecemos a resposta à oração, porque oramos em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oramos em nome dEle, porque dEle é o reino, o poder, certamente, a glória para sempre. Amém e amém. Como vai o coração, como vai a saúde da sua alma? Como vai? O sábio em Provérbios diz assim, tem muitas coisas que a gente precisa guardar na vida, muitas coisas. No sentido mais direto, nos dias de hoje, nós precisamos guardar nossos documentos, nós precisamos guardar contas e recibos para prestar contas ao leão, né? Nós precisamos guardar coisas com relação àquilo que nos é pedido, mas sobre tudo que a gente precisa guardar, o dinheiro no banco, né, o cuidado, a carteira, o telefone para não perder, mas sobre todas as coisas que a gente precisa guardar, o amor pelo outro, o respeito na família, a cortesia, a intimidade não deve eliminar a cortesia, a intimidade não deve eliminar a educação na casa, né? Mas sobre tudo o que a gente precisa guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa alma. Por muitas vezes, no texto bíblico, o coração é entendido, é visto como alma, o lugar mais interior da nossa existência, e esse lugar precisa ser guardado. É preciso ter zelo com o que a gente vai permitir atravessar o nosso coração. E esse cuidado, ele precisa passar por algumas percepções que a gente precisa desenvolver. Se a gente falar do corpo, a gente vai estabelecer algumas coisas básicas e universais para todos nós, né? Cuidado com o corpo tem a ver com uma boa alimentação. O cuidado com o corpo tem a ver com exercício físico. O cuidado com o corpo tem a ver com aferir as nossas taxas e índices, né? Sempre que vamos ao médico, eu tenho uma amiga muito engraçada, aliás, o senhor já levou ela, mas ela dizia assim, eu não gosto de médico, a gente está bem, vai lá, ele sempre descobre alguma coisa, né? E eu quero concordar com ela, isso de fato é verdadeiro. Agora, eu gosto de médico, ela não gostava por causa disso. Então, a gente precisa estabelecer cuidados, né? Com relação à exposição ao sol, mais exposição, menos exposição, com relação ao número de vezes que você ingere água, por falar nisso, né? Então, de fato e de verdade, existem coisas que sinalizam o cuidado que a gente precisa ter com o corpo, e a gente vai aprendendo isso, alguns de nós praticando, outros, como eu, não praticando nem tanto, né? Mas sabemos quais são os cuidados. Beber água, se hidratar, parte dos cuidados com o corpo. A gente precisa ter cuidado com a casa. Quando você mora numa casa, você precisa ter cuidado com essa casa, né? Se alguma coisa não está bem, você precisa consertar. É a parte elétrica, é a parte hidráulica, é a pintura. Quem mora em apartamento, às vezes, infiltrações, né? Você não deve deixar a casa seu para lá, porque ela vai se deteriorando. Se você tem um carro, você precisa de cuidado, né? Carros não se movem por oração, salvo por um propósito de Deus, precisa de combustível, de cuidado, né? Então,
todas as relações com as coisas que são importantes, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos cuidar, nós precisamos... pessoas que conhecem a gente precisam saber que se alguém mexe com alguém na família, mexeu com alguém na família, mexeu com a gente. A gente sabe que isso precisa ser identificado. Mas a nossa alma, esse lugar mais interior, a psique, ela precisa de cuidados específicos. E o sábio começa a dizer assim, sobre qualquer coisa, sobre todas as coisas, a gente precisa guardar o coração. Existem fontes de vida no coração. E eu queria complementar, não apocrifamente, mas complementar a partir do sentido inicial, de que se a gente não guarda o coração, do coração começam a sair fontes de morte. Fontes de morte. Gente em família que, quando chega, o ambiente fica sombrio. Gente em família que, quando abre a boca, uma certa tensão enrijece todo mundo que está junto. Gente em família que, em alguma medida, lembra uma música de uma dupla sertaneja assim, que quer o tempo todo que as atenções se voltem para ele. Olhe para mim, pense em mim, né? Fale comigo, não liga para ele. Então, tem gente que tem esse lugar de uma carência extrema. Mas, dentro da nossa casa, da nossa família, eu preciso pactuar alguma coisa comigo mesmo. E o salmista vai dizer isso: portas adentro da minha casa, terei coração sincero. Ter coração sincero na realidade, é algo que é um desafio para nós, numa sociedade onde não distingue verdade de mentira. Gente que pode olhar para você, olhar no olho e mentir descaradamente, e acha que isso está tudo bem. Ter coração sincero é um dos desafios tremendos na casa, na família, porque algumas vezes vai significar lidar com o que é mais difícil, lidar com o que não é bom, lidar com o que incomoda, mas desejar ter um coração sincero na casa, na família, é fundamental para a saúde da família e para a saúde da nossa alma. Outra coisa que o salmista vai dizer é que existem sinais de alerta. Ele não vai dizer, eu estou dizendo, mas podemos ler assim. Existem sinais de alerta para a nossa alma. O primeiro deles, estou apontando aí, né? A falta de sinceridade, a falta de integridade, de ser inteiro. Na família, a palavra integridade no texto em hebraico quer dizer inteiro. Capacidade e condição de ser inteiro. Quando mentimos, quando não somos sinceros, nossa vida acaba carregando uma tensão. É muito interessante que os especialistas em comportamento humano dizem que a saúde tem muito a ver, a verdade tem muito a ver com a saúde. E o que eles apontam não são motivos espirituais. É interessante isso. Quando lidamos com a insinceridade, com a mentira sobre nós mesmos na família, ou sobre o nosso comportamento quando ninguém nos vê, nós vamos carregando uma tensão que, por fim, resultará em adoecimento sobre nós. Isso não é uma coisa espiritual, e é uma coisa espiritual. Né? Não é uma coisa espiritual por parte deles, mas é uma coisa espiritual, porque sabemos quem nos fala de que a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quais são os sinais de alerta para a nossa alma, para a gente cuidar da nossa alma? O primeiro, eu queria dizer, está lá no versículo 2, portas adentro da minha casa, terei coração sincero, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Sua alma começa a ficar doente quando você começa a colocar coisas injustas diante dos seus olhos. E um adoecimento que você não percebe, que parece normal, comum, mas é um adoecimento. Quer ver? Coisas injustas diante dos seus olhos significa você acordar de manhã e a primeira coisa que você quer saber é quem morreu, quem matou, quem assaltou, quem está... E seu coração vai se enchendo daquilo. Você sai de casa, já sai em alerta, né? Se a gente pudesse olhar para a sua alma, ela vai estar assim, um amarelo quase coral, quase chegando no vermelho. E você vai colocando aquelas notícias dentro de você, coisas injustas diante dos olhos.
Quer ver outra coisa que se tornam coisas injustas? Muitas vezes nas redes sociais, nós vemos coisas, nós falamos coisas, nós mergulhamos em histórias que são injustas diante dos nossos olhos. E nós compartilhamos aquilo. Quer ver outra coisa injusta diante dos nossos olhos? Pornografia. Há pesquisas que já indicam que cresce o número de mulheres que veem pornografia também. Pornografia é uma coisa injusta se colocar diante dos olhos, porque reifica o relacionamento, coisifica a relação sexual e torna a pessoa dependente dessa relação e o outro desaparece na frente. Sua alma vai mal se você coloca coisas assim diante dos seus olhos. Sua alma vai mal se você bebe para saber sobre celebridade, sobre fofocas, sobre não sei o quê, sobre, enfim, colocar coisas injustas diante dos olhos. São sinais de alerta para a sua alma. Quer ver um segundo sinal de alerta? O desejo de aprofundar o conhecimento do mal. Cresce entre os adolescentes a brincadeira de se tornar Wicca, fazer uma aprendizagem de bruxaria, de feitiçaria. Isso é desejar o mal. Isso é desejar o mal. Às vezes as coisas não estão tão claras assim, mas há um número enorme de seriados que está banalizando as experiências do mal. Queridos, não é possível colocar coisas injustas e perversas diante dos olhos sem estar escolhendo o mal. Não há uma inocuidade, não é inócuo fazer isso. Mas eu não vejo isso, eu não faço isso, eu não sou adolescente, eu não sou jovem. Mas, às vezes, o desejo de aprofundar e conhecer o mal passa por um coração que pulsa por vingança do outro, por desejar mal ao outro. E sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos, em alguma medida, pedir que o Espírito Santo do Senhor nos purifique continuamente. O encontro dos homens sobre santidade é um tema que deve perpassar toda a igreja. Toda a igreja. É um alarme para a nossa alma, esse desejo de aprofundar o conhecimento do mal, lidar com situações nas redes, lidar com situações que eu escuto e desejar entrar nesse lugar sombrio. Preste atenção nas luzes que se acendem no painel da sua existência. Sua alma está dando indicações de que ela precisa de cuidados e de cuidados daquele que fez e construiu todas as coisas. E vem um terceiro sinal de alarme: fechar a porta do luto sobre si mesmo. Aqui, ali, sentada, vi que uma irmã de 92 anos foi recolhida no céu. Ela nos antecedeu, ela nos precedeu no céu. Há um hino antigo que o Paulo César Brito cantava e que dizia assim: primeiro, eu quero ver meu Salvador. Primeiro, eu quero ver meu Salvador. E eu amo esse hino e concordo com ele, mas é verdade que ver o meu Salvador e ver todo mundo que eu já amei antes de mim, isso vai ser a alegria que não dá para traduzir na terra. Quando nós chegarmos lá, quando vocês chegarem lá, essa irmã já vai estar lá precedendo vocês. E ela, entre outros, muitos irmãos, vão receber cada um de vocês que permanecerem fiel até a morte lá nos céus. Isso é para a gente se regozijar, mas é verdade que é a tristeza. É verdade que o luto traz um lugar de sombra na nossa alma. Mas é verdade que tudo na vida precisa terminar, até o luto. O luto precisa ter início, meio e fim. A morte precisa, em algum momento, ficar no lugar da morte. Precisa ficar nesse lugar da morte. Porque, senão, a pessoa vai viver a vida... imaginemos que a vida começa lá e a pessoa está andando aqui, eu estou andando em direção à vida e acontece uma situação de luto aqui. Se a pessoa fica presa no luto, a pessoa caminha para o futuro... presa naquele lugar onde o luto aconteceu. Então, em algum momento, a gente precisa ter essa disposição. Às vezes, os lutos são muito difíceis. Entre os lutos mais difíceis que existem, é a perda de um filho. É o luto mais difícil. A perda de um filho criança, a perda de um filho adolescente ou jovem. São os lutos mais difíceis que existem.
Mas mesmo esses lutos, em algum momento, esse filho amado que eu perdi, essa filha tão querida que eu perdi, essa criança que enchia a nossa casa de alegria, e se foi. Ela precisa, em algum momento, essa memória ficar só na saudade, esvaziada de sofrimento e dor. O luto precisa encontrar o seu final. Se depois de 2 anos de uma perda muito importante, alguém morreu, um casamento terminou, uma situação dramática aconteceu, você fez um luto, desconfie, acenda as luzes no seu painel, na sua alma. Sua alma precisa de cuidado. Se 2 anos depois você ainda continua com o mesmo sofrimento, o luto precisa ser fechado. Quer ver um outro sinal de alarme, o 4º sinal de alarme? Uma arrogância crescente. Às vezes a gente encontra na igreja, a igreja é um lugar maravilhoso, porque a igreja ela é um lugar que acontece dentro da sociedade. Então, o que tem na sociedade, tem na igreja, a diferença entre nós e eles é que eles são pecadores sem arrependimento. E aqui, nós somos pecadores arrependidos, perdoados, mas pecadores. Mas pecadores. Segundo João, nós não andamos em pecado, mas algumas vezes o pecado atravessa o nosso coração e eu preciso confessar, pedir perdão e deixar que o Espírito faça aquela limpeza que só o Espírito sabe fazer. Arrogância crescente é um sinal de alarme para a alma. Se você é uma pessoa arrogante, não precisa de ninguém, não quer nem saber. Às vezes, em situações de trabalho, em estruturas de muito poder, você lida com gente muito arrogante. E eu aprendi um pouco, eu durante 30 anos estava imersa também no mundo corporativo, e eu aprendi uma coisa muito interessante, é próprio da arrogância a cegueira. Uma pessoa muito arrogante, ela acaba não enxergando algumas coisas. E aí quem está perto fala, impressionante, o sujeito não percebe, é tão arrogante que não está percebendo tal e tal coisa. Né? O sujeito é o presidente da República, é tão arrogante que não percebe tal e tal coisa, que do lado do gabinete alguém rouba. É tão arrogante. É próprio da arrogância a cegueira. Isso na casa. Quando você é adolescente é arrogante, é jovem é arrogante, é homem é arrogante, é mulher é arrogante, é a sogra é arrogante, é a filha é arrogante. É próprio da arrogância a cegueira. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas Ele abate os orgulhosos, os arrogantes. Arrogância é um sinal que precisa acender luzes no nosso painel. Quer ver um outro sinal? O sentimento de inferioridade. A pessoa está sempre achando-se que não merece nada, que não é com ela, que é uma música antiga da época da minha mãe, olha como isso é antiga, da Dolores Duran, que dizia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Né? Então, a gente que tem um sentimento de inferioridade assim o tempo todo. Você precisa de cuidados, querido, você precisa de buscar ajuda. Isso é um sinal de alarme para a alma, isso não é comum, isso não é saudável. Esse é um outro sintoma que você precisa ver. Aqui vem um outro lugar de alarme que aparece, que a gente precisa se dar conta, é quando a gente percebe que uma violência habita o nosso coração. Há uma violência que habita o coração de muitos de nós. E que vai transbordar em situações não esperadas ou em situações repetidas. Há uma violência no coração de muitos de nós. Nós precisamos nos arrepender disso, nós precisamos cuidar disso, porque a violência não pertence a Deus. Eu tive a alegria e o prazer ontem de ver o filme Paulo, o Apóstolo, recomendo. E numa das cenas do filme, com aquela liberdade poética, liberdade da criação artística, o diretor faz Paulo conversar com Lucas, o evangelista, o médico amado Lucas. E Lucas fala do que estava acontecendo no grupo da igreja de Roma, que estava perseguido. Nero colocou fogo em Roma e usou cristãos como tochas humanas. Eles eram usados como tochas humanas e queimavam a noite inteira. E, num dado momento, um grupo de cristãos ali, revoltados, jovens, vamos fazer a mesma coisa com eles que eles fazem conosco. E Paulo diz, não, não, precisamos vencer o mal com o bem.
E ali o artista mostrou uma coisa que é tão comum, né? Às vezes há uma violência que nos habita e que a gente nem sabe que era capaz de tanta violência. Mas, diante de uma injustiça tão grande, a gente pode ser capaz de desejar coisas dramáticas para o outro. Acenda luzes no seu painel. Acenda luzes no seu painel, se a violência habita a sua casa. Com relação não só à violência física, às vezes a violência verbal. Especialistas em comportamento dizem que a coação psicológica é mais destrutiva do que agressão física. Existem silêncios, já disse isso uma vez aqui nessa igreja, existem silêncios, existe mutismo dentro da família que ferem mais do que facas. Nada foi dito. E nada será dito. Mas existem facas, punhais que saem daquele silêncio. Há uma violência que nos habita e ela às vezes não é física, ela às vezes não é por palavras obscenas, ela é por outro lugar, pela destruição do outro. Há uma violência que nos habita. Quer ver outro sinal? A sua alma precisa de ajuda quando você está isolado, você começa a entrar no isolamento, numa tristeza contínua, você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer saber de nada por muito tempo, uma semana, duas, um tempo. Você precisa de ajuda, precisa de ajuda. A alma cheia de sombras, você precisa de ajuda, porque mesmo as sombras, elas, quando vêm na nossa vida, precisam permitir que a luz atravesse. Se a luz não atravessa, precisa de ajuda. Isso é um sinal de alarme para a alma. Eu vinha sendo conduzida aqui pelo noivo, que faz 10 anos de casamento hoje, o Ricardo, da minha casa para cá, e a gente passando ali pela linha vermelha, olhando o sol, estava nublado, mas o sol poderosamente atravessava as nuvens nubladas, fazendo uma imagem maravilhosa. E a gente comentou, que coisa linda isso. E uma das experiências que eu mais amo fazer é quando eu vou voar para algum lugar do Brasil e está chovendo muito, e é durante o dia. Eu adoro isso. Eu adoro voar quando está chovendo, adoro voar quando está nublado, porque quando a gente atravessa aquilo tudo, lá em cima, existe um sol acima de toda nuvem cinzenta. Isso, para mim, é sempre um retrato da graça. É sempre gracioso ver isso, sempre gracioso demais ver isso. Quer ver outro sinal de alarme? Quando a nossa relação com a tecnologia, isso para os jovens, os adolescentes, está sobreposta com a relação com as pessoas. Eu estou tão ligado aos artefatos tecnológicos, celulares, iPads e coisas que tais, que isso é maior do que a relação que eu possa ter presencial com a minha família, presencial com aqueles que importam. Isso é um sinal de alarme, a gente precisa se dar conta de que há um exagero, eu preciso olhar para isso e olhar para a minha alma também para isso. Quer ver um outro sinal de alarme? Quando, diante das sombras, nós não buscamos ajuda. Não buscamos ajuda. As sombras estão cada vez mais aumentando. Vamos buscar ajuda, alguém diz à família. Não, não vamos, não. Não quero que diga para ninguém. As nossas questões são nossas, mas a família está se destruindo, está se desfazendo. Olha, quando, diante das sombras, a gente não busca ajuda. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade. Quando a criança é muito pequena e ela começa a querer comer, ela briga, não quero, ela quer comer, mas ela quer comer sozinha. Quando ela cresce mais um pouquinho, ela fala, mamãe, me ajuda. A maturidade implica em que eu posso buscar ajuda, isso não me envergonhar, buscar ajuda e não me sentir menor. É inteligente pedir ajuda, é inteligente pedir ajuda. É interessante que todos os sistemas tecnológicos têm lá uma interrogação, ajuda. Interessante isso, né? A gente está lidando numa cultura de inteligência artificial, mas tem sempre o ícone lá, ajuda. Interessante isso. E ninguém acha humilhante pedir ajuda quando você não sabe mexer ali. Não morra sozinho. Não adoeça o tempo todo sozinho. Não permita que a sua família se desfaça. Procure ajuda. Haverá ajuda da parte do céu para você. Na forma do sobrenatural, através de rostos e faces humanas, através de ocasiões, eu não sei.
não preciso estabelecer A, B e C para Deus. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas busque ajuda. Quer ver outro sinal de alarme? Quando a inveja ou questões sobre a justiça de Deus começam a inquietar nosso coração, né? Começa a haver uma inveja no nosso coração. Seu coração, sua alma está mostrando sinais de alarme. A exemplo do que aconteceu, o salmista nos fala no Salmo de Asaf, quando ele vai se dando conta, Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 3, Salmo 73. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, é nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba os cinge como um colar, e a violência que os envolve é como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. E ele vai nisso. Nesse coração que vai se amargurando, né? Até que ele chega no versículo 13 e diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. E ele vai até aí, no versículo 16 diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E no versículo 25 vai dizer assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Às vezes, diante de situações de injustiça na vida, diante de situações de injustiças no trabalho, falta de emprego, falta de questões financeiras, injustiças nos locais, na família, nosso coração pode ficar cheio de inveja daquele que está se dando bem, daquele que... Como é que pode? O sujeito não ama Deus, não faz nada, só se dá bem. Não é possível um negócio desse. Até que a gente entra na casa do Senhor, que não é lá agora, aqui, o altar é aqui, e a gente começa a entender o final deles. Quem podia imaginar que os governantes dessa cidade, que os governantes, desse estado, fossem estar onde estão hoje? Quem poderia imaginar? Até que entrei. Irmãos, nossa alma precisa de ajuda. Quando a inveja no nosso coração, a dor, a injustiça nos fazem questionar sobre a justiça de Deus. Você precisa entender que há sinais vermelhos na sua alma quando você está assim, e você precisa se dar conta disso. Quer ver outra coisa? Quando o cinismo é maior do que a lealdade ao Senhor, quando você se torna uma pessoa cínica diante dos irmãos e irmãs, ei, olha para mim, você que está no lugar de cinismo, Deus quer limpar isso do seu coração. Sabe qual é a medida de quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que crê como um menino, como um menino, como uma menina. Eu lembro de um exemplo muito interessante de um menino numa situação de atendimento na família, e aí a terapeuta pergunta assim para ele, para todo mundo: vocês sabem por que vocês estão aqui? A mãe, o pai, 3 filhos. Aí um menininho disse assim: não, por quê? Então é explicado: olha, porque aqui é um lugar que a gente cuida das pessoas, das famílias que têm problemas, das famílias que têm dificuldades, que precisam de alguma coisa. Aí ele fez assim: ainda bem, porque essa família aqui tem muitos problemas. Tinha 6 anos, assim, e tem muitos problemas. E ele falou com toda sinceridade. A medida do reino é crer como um menino. Então, se o cinismo entra no seu coração: ei, mulher, homem, procura ajuda. Sua alma está doente. Sua alma está empedrando. Procura ajuda. O cinismo maior do que a lealdade ao Senhor. Quer ver quando você precisa de ajuda? Quando a inveja ou questões sobre a justiça, já falei sobre isso. Quando a necessidade extrema ou a abastança nos aliena do bem.
nossa alma precisa de ajuda, porque a gente pode correr um risco tremendo, tremendo, porque você está muito abastado, ou você está com muita necessidade, e aí você pode tropeçar num lugar perigoso. O número de assaltantes aumentou tremendamente no Rio de Janeiro. Crises financeiras aumentam a violência, aumentam as tentações e aumentam a necessidade de sobreviver a qualquer custo. Provérbios 30, a partir do versículo 7, existe uma oração que todos nós deveríamos fazer. Diz assim: 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Provérbios 30, 7, 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza extrema, a miséria, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, cheio de miséria, venha a furtar e profane o nome de Deus. Sinais vermelhos, muitos sinais vermelhos no coração, quando uma dessas 2 coisas, ou abastança demais a miséria, me leva a viver coisas extremas. Sua alma precisa de cuidados. Há um sinal vermelho, quando você sucumbe ao império dos sentidos, né? Império dos sentidos. Vou usar a referência, não vou ler, lá em Colossenses 3, 5, 11, Paulo vai falar sobre questões muito, muito, muito importantes com relação à alma, e vai dizer, né, que muitas coisas praticávamos num tempo onde nós não conhecíamos Jesus. Ele está falando do pessoal de Colossos, né? Ele vai falar de ira, de mentira, de indignação, de violência, de maledicência, de linguagem obscena, de mentira, mas nós nos despimos do velho homem, diz Paulo, com os seus feitos, e vocês foram revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, na realidade, irmãos, quando nós estamos sucumbindo ao império dos sentidos, nossa alma vai ficando com uma sede que não pode ser saciada naquilo que nossos sentidos estão procurando. Finalmente, um sinal de alarme que eu preciso apontar: 2, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos diz o apóstolo. Também, quando nós nos tornamos incapazes de amar. Eu não conheço vocês. Que pena, deve ser maravilhoso conhecer vocês. Mas também é bom, porque não preciso entregar a mensagem com o endereço certo. Porque quem precisa conhecer vocês já conhece, para dizer o que eu vou dizer. É possível que haja aqui pessoas com uma incapacidade de amar, com uma dificuldade de amar, de se entregar. Sua alma está com uma luz vermelhíssima, porque a incapacidade de amar não deve pertencer aos filhos de Deus. Sua alma está adoecida, você precisa de ajuda. Bom, se esses são os sinais, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para lidar com a nossa alma? E aí eu queria, de fato, indicar o terceiro texto fundamental desse encontro. E é o Salmo 42. É o salmo onde o salmista está no deserto, está numa situação muito difícil, e ele olha e vê uma corça que está cheia de sede, e ela se aproxima da água, e possivelmente, por força de outros animais estarem ali, ela recua, e ela fica suspirando pelas águas, e outros comentaristas imaginam que a corça percebe que há uma tubulação, aspas, né, na época, feita de barro, enfim, mas que conduzia a água até a Jerusalém, e a corça percebia, sentia aquilo, não podia tocar naquela água, e ela suspirava pela água. O Salmo 42 é um salmo muito interessante. Primeiro, porque é um salmo que é um cântico onde o salmista fala com a sua alma. Falar sozinho é uma coisa muito interessante, irmãos. Falar sozinho é um tipo de coisa que é normal com você, mas é esquisito no outro. Nossa, está falando sozinho. Quando é com você, você está num carro, que barulho é esse? Você está sozinho no carro. Que barulho é esse no carro? Você fala com você.
Você entra em casa, cadê minha carteira? Não tem ninguém. Cadê minha carteira? Cadê minha carteira e meu telefone? Você está falando sozinho. Né? Você está procurando sua chave. Meu Deus, cadê? As mulheres na bolsa. Cadê a chave da minha bolsa? Meu Deus, cadê? Está falando sozinho. Então, quando é com você é normal. Quando é com o outro... Nossa, o cara está falando sozinho. Você acha esquisito. Né? Um amigo meu, que é também um terapeuta, é muito engraçado, e ele tentando explicar isso para uma comunidade, ele fala assim, falar sozinho é normal, não é problema você falar sozinho. O problema existe quando você responde de repente. Como assim? E não tem ninguém do seu lado. Aí é problemático. Aí você precisa procurar um especialista. Mas falar sozinho não chega a ser problemático. O cara começa... Como assim? Para com isso. Não tem ninguém. Então, você tem que ficar preocupado. O salmista estabelece aqui o que a gente chama de solilóquio. O colóquio é a relação, a conversa entre dois ou mais. Mas o solilóquio é essa conversa que a gente tem com a gente mesma. E, ao contrário do que reza a lenda, do que as pessoas dizem, isso não é uma coisa má, não é uma coisa maluca. Muitas vezes você tem que dizer, vamos lá, Gláucia, coragem. Ai, meu Deus. E fazer o que você tem que fazer. Você fala com você mesmo. E o salmista está aqui falando com a sua alma. É um solilóquio que acontece. E nesse solilóquio ele vai dizer coisas importantes. Salmo 42, um pouquinho de paciência, eu quero ler o texto. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto continuamente me dizem, onde está o teu Deus? Onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão, no monte de Hermon, lá no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor, ao ruído das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essa talvez seja uma das descrições mais poéticas de um peso, uma dor, um pranto na alma. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, durante o dia me concedes a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Meus ossos são esmigalhados quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O Salmo 42 e 43, originalmente, faziam parte de um único texto, de um único cântico, né? Os salmos são um cântico. E aqui existem alguns refrões que se repetem nesse cântico. Primeiro, porque estás abatida, ó minha alma. Por quê? Por que se derramas assim dentro de mim? Isso se repete 1, 2, 3 vezes. Depois, uma segunda coisa que é repetida é a fala. Eles perguntam, onde está o teu Deus? O teu Deus onde está? E isso se repete como um refrão. Mas há uma terceira coisa que se repete como refrão nesse cântico, nessa conversa com a alma que o salmista está tendo. E essa
E essa terceira coisa é: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso vai acontecer também por 3 vezes. Lá no versículo 5, lá no versículo 11, e no Salmo 43, lá no versículo 5. Né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Conversar com a nossa alma é importante para que nós possamos cuidar da nossa alma. Né? Isso é muito importante, porque muitas vezes o abatimento, ele pode nos chegar a tal ponto que eu deixo de experimentar a sede de Deus. Nunca como hoje, a igreja precisa de gente sedenta de Deus, sedenta do Espírito, com fome de Deus. É uma coisa muito interessante com Deus. Toda vez que você tem fome e sede, Ele se apresenta. Deus deseja a nossa fome por Ele. Deus deseja, o Espírito quer a nossa sede por Ele. Ele se manifesta de uma outra medida, de uma outra forma, quando assim nós podemos experimentar sede e fome de Deus. Diante do abatimento da alma, diante das dificuldades da alma, nós precisamos usar os remédios que o salmista utilizou. O primeiro deles é a memória daquilo que Deus já fez. Ele olha e fala: eu me lembro como eu subia para a casa de Deus, multidão de fé. Eu me lembro disso. Primeira coisa, sua alma está abatida, lembra do que Deus já fez. Um cântico antigo das igrejas reformadas, e que muitos de nós cantamos, em algum momento dizia assim: conta as bênçãos, conta quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A memória do que Deus já fez, a memória daquilo que Deus faz, precisa ser trazida ao nosso coração, em lugares onde a nossa alma está com sinais vermelhos, de abatimento, confusa, apagada, opaca. Nós precisamos lembrar como também Jeremias faz nas suas lamentações, depois que ele descreve um abismo profundo na alma, ele diz: no entanto, quero trazer à memória, Lamentações de Jeremias 3:21, o que me pode dar esperança. E o que ele se lembra é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe, queridos, a alma da gente começa a ficar melhor quando eu me lembro das coisas que Deus fez. Quando eu tenho um amigo querido demais, tenho muitos amigos, isso é uma riqueza que eu tenho na vida. Stanley, um pastor, um teólogo precioso, ele disse: algumas vezes na vida, ele tem um processo degenerativo, ele já fez mais de 16 cirurgias, muitas dores que ele atravessa na vida. Ele disse: uma vez eu cheguei numa igreja, todo mundo em festa e tal, e eles se deram conta de que eu não estava bem. E aí estavam contando coisas: pastor, desculpe, a gente está aqui rindo e louvando, e a gente não atentou para as necessidades que talvez o Senhor tem. Ele disse: não, eu estou bebendo das bênçãos que você está contando, porque quando a gente se senta junto com o povo de Deus, nós precisamos ouvir cada vez mais o que Deus está fazendo, para me lembrar que Deus está vivo e abençoando o seu povo, ainda que isso não seja hoje, naquele momento, uma experiência minha. Então, trazer à memória o que dá esperança. A expressão "pois ainda o louvarei" se repete 3 vezes no Salmo 42 e 43, entre os dois juntos. Pois ainda o louvarei, pois ainda, pois ainda, pois ainda, pois ainda. Está difícil, mas vou louvá-lo. Está ruim, porque contudo, de dia, o Senhor me dá muitas coisas. De noite Ele me dá o seu cântico, de dia misericórdia, de noite o seu cântico. Eu vou louvá-lo, eu ainda vou louvá-lo. Nós precisamos entender que paz e sossego tem a ver com sede de Deus. A imagem idílica de sossego, grama verdinha, passarinhos cantando, sol ameno, ela é bonita no filme, na poesia. Mas tem uma música do Sérgio Lopes que diz assim: essa paz eu encontro se eu fecho os meus olhos e oro assim. E Jesus vem chegando e eu vou mergulhando numa paz sem fim. Em 92, houve a guerra dos Estados Unidos com o Iraque.
Na realidade, a gente até pode dizer, em 92 houve a guerra dos Estados Unidos, que o Iraque sucumbiu, né? E eu me lembro que foi a primeira guerra transmitida em tempo real. Em tempo real, a gente olhava para a TV e, em tempo real, via as bombas caindo, a cidade sendo destruída. E eu me lembro de ter dito, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vivi para viver uma guerra transmitida em tempo real. Não sabia que 2 décadas depois de estar vivendo também no Rio de Janeiro, vivendo uma guerra, né, não declarada aí. No dia seguinte, ou 2 dias depois, era um sábado, e as TVs do mundo inteiro mostraram uma cena maravilhosa. No meio dos escombros, todo mundo com lâmpadas e lanternas, havia um casamento, bispo. E o casamento celebrado no meio da guerra. E as pessoas celebravam o casamento e dançaram. E quando eu vi aquela imagem, o Espírito me disse, ei, olha isso, Glaucio. No meio da guerra, pode haver dança, alegria e paz. No meio da guerra. E essa imagem não me saiu da cabeça. No meio das bombas, dos escombros, da guerra, da escuridão, a celebração de uma noiva. Muitas vezes, em caminhos muito difíceis e duros que você talvez esteja passando, e talvez momentos que duram muito tempo, lembra disso. A paz não é esse cenário idílico, mas quando Jesus vem, coisas começam a acontecer. Quando Ele está, coisas começam a acontecer. Quando Jesus vem, a presença dEle está conosco, todas as coisas ruins, difíceis, complicadas, podem continuar a ser ruins, difíceis e complicadas, mas comigo está aquele que diz, minha é a paz. Comigo está aquele que me chama de filha, filho. Comigo está aquele que estabelece com a sua palavra todas as coisas. Comigo está aquele que tem o poder de subjugar a Ele todas as coisas. E de reconciliar nele também todas as coisas. Então, falando dessa profilaxia, nós precisamos entender que, primeiro, como disse, nós precisamos trazer à memória o que dá esperança. Segundo, que é possível ter paz no meio da guerra. Porque se estamos com aquele que é príncipe da paz, isso pode acontecer. Nas igrejas, nós temos um slogan que repetimos, e muito, Deus está no controle, Deus está no controle. E, às vezes, esse slogan não quer dizer nada. Primeiro, eu acho que é um pequeno erro, porque quem está no controle são os anjos, são os fiscais de Deus, são os santos na terra. Mas Deus governa. Ele está sobre todos. No controle estão os anjos enviados, mas Deus governa, Ele reina, Ele governa. Ele governa. Seu nome é El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele governa. É possível ter paz no meio da guerra. Uma terceira medida, digamos, profilática. Tenha companheiros de jugo. Tenha companheiros de oração. Não ande sozinho. Não morra sozinho. Não fique adoecido sozinho. Tenha companheiros de oração. Tenha companheiros de oração. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, 27, ele está falando que está mandando Epafrodito. Ele fala, vai ser bom vocês verem a ele, para verem como ele está bem, porque ele não esteve bem, mas Deus teve compaixão dele e mais de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito era tão querido de Paulo, que a possibilidade de pensar que Epafrodito morreria foi tão difícil que Paulo disse, Deus teve misericórdia dele, mas mais de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Tem um amigo, tem alguém que vale a pena, alguém que diga para você que vale continuar, que continue com você. Tenha amigos de oração, tenha parceiro. Eu não sei, não conheço, não confio. Bom, sua alma está com muitas lanternas vermelhas, muitas luzes vermelhas. Comece a orar para Deus trazer amigos e companheiros de jugo. Medida para caminhar e lidar com a alma. Outra coisa profilática que você deve fazer todo dia, examine seu coração. Examine sempre seu coração. Paulo, em Coríntios, falando da celebração, da ceia, disse, eu recebi do Senhor aquilo que eu também
eu digo, dou a vocês, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, ele continua descrevendo o ritual da ceia, mas ainda nesse capítulo ele diz assim: portanto, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho. O exame precede a celebração. Quer ver uma outra medida profilática para que você lide com sua alma e na sua família e na sua casa haja mais riqueza e saúde? Reconheça sua identidade. Você não é evangélico. Você é evangélico porque a mídia diz isso, porque nos chamam de evangélico, porque pregamos o evangélico, mas a palavra evangélico não está na Escritura, sabia? Você é reconhecido na Escritura como filho, como amado, como cidadãos do céu. Reconheça a sua identidade. Você é filho, você é amado, você é cristão, você é cidadão dos céus. Não esqueça quem é você. Isso é fundamental para você lidar com as questões da sua alma. Fundamental. Finalmente, irmãos, você precisa buscar, quando a sua alma estiver com questões assim, trocar suas vestes na presença de Deus, trocar suas vestes na presença de Deus, como o texto de Isaías 61. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor ao invés de pranto. E nós só vamos conseguir isso batendo, buscando, pedindo. O Senhor responderá no seu tempo. E nós experimentaremos no tempo do Senhor uma mudança das nossas vestes, da nossa alma, e Ele fará aquilo que só Ele pode fazer. Última coisa, como uma medida profilática. Então, queríamos que nós fôssemos a Efésios 4, 17 ao 24, e assim eu quero terminar. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como vai a sua alma e família? Há sinais de alarme? Há necessidade de cuidar melhor dela para que na família as coisas comecem, mantenham-se ou melhorem, segundo o que está acontecendo? Sobretudo, o que nós devemos guardar? Guardemos o nosso coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Deus abençoe a você e a sua família. Deus ajude você não apenas a reconhecer os sinais, mas beber na fonte do Espírito de Deus. Deus traga para vocês uma sede, como o salmista observou que a corça tinha, um suspiro por mais de Deus. Porque quando buscamos mais de Deus, coisas do céu começam a acontecer na nossa vida. Irmãos, nós pertencemos ao reino de Deus. Esse reino nos habilita a viver coisas sobrenaturais. Se nos últimos meses, nas últimas semanas, no último ano, você não viveu nada sobrenatural, acenda uma luz amarela na sua alma. Esse reino se manifesta também poderosamente sobre a nossa vida. Sede de Deus. Tomara que a Igreja de Nova Vida, do Parque Lafayette, Bispo Volney, se transforme numa igreja cheia de corças ávidas com sede de Deus.
porque há mais do rio de Deus, há muita água no rio de Deus para todos nós. E quanto mais bebemos desse rio de Deus, quando começamos a andar por Parque Lafayette, por Caxias, vamos experimentar o mistério da graça em nós. Onde nós chegarmos, há um risco tremendo para quem está junto de nós, de que o reino de Deus também chegue. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, tão preciosa. Obrigada pela inquietação que alguns de nós experimentamos ouvindo tua palavra. Obrigada pela esperança que outros de nós experimentamos. Graças pela alegria, vontade de pular que alguns de nós temos. Isso acontece quando o Senhor vem. Coisas do Espírito acontecem conosco. Obrigado pela palavra do Senhor. Ajuda-nos a olhar para a nossa família com misericórdia e amor. Cura os que não têm amor nesse lugar, que estão secos pelas dores, pelas lutas, pelas injustiças. Anima aqueles que a esperança tem esmaecido. Ó Deus da esperança, movimenta-te a favor de meus irmãos e irmãs aqui, a fim de que saibam os que encontrarem com eles, mais um pouco, de que é possível, no meio da guerra, celebrar o Senhor. Traz também prosperidade e abundância para irmãos e irmãs aqui. Anuncia tempos novos, mas mantém no coração deles a sede que Davi viu a corça sentindo, Senhor, suspirando pelo Senhor. Nós oramos por tudo que o Senhor nos deu até aqui nessa manhã e ainda vai nos dar. Oramos em nome de Jesus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus abençoe.